nós podemos meditar e concluir em qual voz ou que voz nós ouvimos. Primeiramente, podemos ouvir a nossa própria voz. A voz, antes de se tornar voz, é pensamento. O pensamento é gerado em nossa alma. Precisamos compreender que a voz é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do Espírito. E que somos exortados a ouvir a voz de Deus. Mas a nossa voz não é a voz de Deus. A voz dos outros homens não é a voz de Deus. A voz dos outros espíritos não é a voz de Deus. São vozes de espíritos estranhos. Portanto, nós podemos ouvir a nós mesmos, ouvir os nossos pensamentos que ainda não se tornaram vozes. Podemos ouvir os homens com as suas palavras. Podemos ouvir os espíritos com os seus argumentos e também com a sua voz, pois há homens que recebem espíritos estranhos e dão vozes a eles. Mas, e nós, os que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo e colocamos toda a nossa esperança nele? Que voz nós ouvimos? Vamos ver, primeiramente, o que o próprio Deus vivo e verdadeiro disse em Deuteronômio capítulo 28, a respeito de ouvir a voz. Se atentamente, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão a ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. A bênção, ela nos vem pela voz que ouvimos, se ouvimos a voz de Deus. Qual é a voz de Deus agora? É a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que falou a Filipe. O Espírito Santo que falou e se revelou a Pedro. O Espírito Santo que falou com Paulo. O Espírito Santo que fala conosco hoje. Esse é o Espírito de verdade. É o Espírito de Deus. É esse Espírito que nós devemos ouvir. E ele veio para nós, para que possamos ouvi-lo. E ele possa mostrar quem somos, o que fazemos e o que pensamos. E até mesmo o que falamos de nós mesmos. A bênção está em ouvir a voz do Deus verdadeiro. Mas o que Jesus disse sobre isto? Vejamos. Capítulo 8 de João, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Portanto, quando ouvimos algo, devemos fazer a seguinte pergunta: quem está falando? É o Espírito Santo ou é o homem? Se for um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falará através dele. Este é o segredo da igreja. Recorde-se que Estevão era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou por intermédio dele. Ele era um vaso nas mãos de Deus.
Pedro levantou-se em Pentecoste e, como vaso na mão de Deus, escolhido por Deus, abriu a igreja. Paulo foi outro vaso escolhido por Deus e, cheio do Espírito Santo, escreveu as suas cartas e pregou o evangelho para os gentios. Portanto, a voz de Paulo se tornava a voz do Espírito, porque ele dava lugar ao Espírito Santo. Portanto, este é um mistério muito grande. É um maior mistério a voz de Deus. Porque Deus é misterioso. Deus está em oculto, e Jesus diz em Mateus: Deus está em oculto, vem em oculto, fala em oculto, na verdade, e nos recompensa em oculto. Portanto, por que as coisas de Deus são tão ocultas e a sua voz está em oculto? Porque os segredos de Deus são para aqueles que são sérios, sinceros e creem e são capazes de se sacrificar por causa dele. Por isto, em Romanos 12 está escrito que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E devemos renovar a nossa mente para compreendermos o Deus vivo e verdadeiro e dar lugar ao seu Espírito. Vamos ver o que Jesus diz em João 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Portanto, a diferença das ovelhas que seguem Jesus está em reconhecer a voz do Espírito Santo, porque hoje Jesus nos fala por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a voz de Jesus, é a voz de Deus, e de não conhecer a voz dos estranhos. Quem são os estranhos no capítulo 10? Na verdade, no versículo 1, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e o salteador. Os estranhos é o ladrão e salteador. Mas quem são eles? Jesus diz no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Note que o ladrão e salteador do versículo 1 do capítulo 10, ele rouba, mata e destrói. Ele é a voz dos estranhos. É a voz estranha. Mas vamos prosseguir no versículo 11. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora no versículo 12, ele vai falar dos maus pastores, dos guias maus, daqueles que são falsos. Eles são chamados por Jesus de o mercenário. O que é um mercenário? A palavra traduzida por mercenário, e vamos recordar que a palavra mercenário vem de mecenas, aquele que faz comércio com as coisas de Deus, ou que trabalha por interesse próprio. O mercenário, que não é pastor, e muitas vezes traz o título de pastor, a quem não pertencem as ovelhas, porque as ovelhas de Jesus não são de homem nenhum, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Portanto, nós precisamos de ter muito cuidado, porque toda a obra, chamada obra de Deus, é fundada por uma voz. Alguém se levantou e falou algo. Assim, muitas igrejas foram fundadas, muitos movimentos religiosos foram fundados através de uma voz estranha. Precisamos nos voltar à voz de Deus, à voz do Espírito. É só esta voz que pode nos guiar. É a voz única. Leiam o livro de Atos dos Apóstolos. Ali, no Atos dos Apóstolos, podemos encontrar o Espírito falando e a voz do Espírito prevalecendo na igreja. Era assim e deveria ser assim em todo o tempo. Mas houve queda, corrupção e desvio, e muitas vozes entraram e fizeram o cristianismo. Precisamos voltar ao princípio. E como diz João em sua primeira carta, voltar à vida. Por isso Jesus diz em João 10 que ele é a vida. E ele dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Essa é a diferença. Precisamos da voz do Espírito. Sem a voz do Espírito não teremos revelação, não teremos direção e não saberemos o que estamos fazendo. Deus é Espírito. E importa que nós ouçamos a voz do Espírito. Que a graça e o amor de Jesus estejam com vocês. Meditem na voz que estão ouvindo, porque muitas vozes irão sobre vocês. Muitas vozes que vão provar a fé. Muitas vozes vão provar realmente se desejam ouvir a voz de Deus e segui-la. Bendito que vem no nome de Jesus. Que o amor de Deus e a realidade do Espírito Santo no seu reino esteja com todos. Bendito aquele que nos trouxe e nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Jesus. Amém.